Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Essa é a palavra do Senhor. Meu Deus e meu Senhor, eu te peço nesta noite encarecidamente que o Senhor venha falar com a tua igreja e que cada palavra que for ministrada nesta noite possa entrar nos corações dos meus irmãos e principalmente no meu, e que nós possamos sair edificados daqui com aprendizado, onde podemos a cada dia praticar para a tua honra e tua glória. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, que é o Salmo 126, eu quero fazer uma exposição nesta noite e eu quero dividir ele em 3 partes. Eu quero que os irmãos vejam do versículo 1 ao 3, Deus é fiel ao seu povo. No versículo 4, Deus ouve o clamor do seu povo. E no versículo 5 e 6, Deus responde ao seu povo. Amém? O primeiro versículo que lemos, ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, estávamos como os que sonham. É assim que está escrito na versão Revista Atualizada, que é essa versão que é adotada pela Igreja Presbiteriana. Mas se lermos esse mesmo versículo na versão Revista e Corrigida, nós veremos assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então veja que, lendo as 2 versões, uma complementa a outra. Fica melhor a compreensão do texto no tocante a que momento o fato histórico aconteceu. Ou seja, Deus restaurou a sorte de Sião quando eles retornaram do cativeiro. Então fica aclarado, irmãos, que neste versículo o salmista está fazendo uma alusão ao retorno do povo de Deus que estava cativo por 70 anos na Babilônia. E ao retornarem, expressam a alegria de voltar para a sua terra natal, para a sua casa, que era Jerusalém. Mas, meus irmãos, me permitam voltar um pouco na história para que eu possa explicar com mais propriedade o motivo pelo qual o povo hebreu foi levado cativo para a Babilônia. É sabido que, após a morte de Moisés, Josué o substituiu, assumindo a missão de comandar o povo hebreu. Porque quando Moisés estava vivo, ele considerava Josué como seu discípulo. O texto bíblico diz que Josué estava sempre ao lado de Moisés. Ele era um aprendiz de Moisés. Então, quando Moisés morre, Josué assume o comando de Israel. Mas quando Josué está vivo, ele não colocou uma pessoa como um aprendiz para, no caso de substituição, essa pessoa substituir ele. Então, após a morte de Josué, Israel ficou sem uma liderança. E
durante esse período, a partir desse período da morte de Josué, o pecado do povo de Israel fica mais evidente. Claro que do período que eles saíram, na caminhada pelo deserto com Moisés, nós vimos muitas murmurações, nós vimos muita desobediência. O povo de Israel sempre foi assim, o povo hebreu. Mas a partir da morte de Josué, fica mais evidente o pecado, porque o povo, eles se juntaram com os povos pagãos. Ali havia pecado de todos os tipos. Ali havia murmurações, havia casamento entre os povos pagãos com o povo hebreu, vivendo as mesmas práticas e costumes, prostituições, imoralidades, adoração a ídolos e toda sorte de pecado estava acontecendo naquele período. Então, se você der uma lida no livro de Juízes, você vai perceber que uma das frases que mais se repete no livro de Juízes é: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Se repete por várias vezes esta frase. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E quando isso acontecia, Deus os entregava nas mãos dos inimigos e eles passavam a viver na servidão das nações pagãs. Quando eles se arrependiam, clamavam a Deus por um libertador. Deus então levantava um juiz para libertar seu povo. Eles voltavam a servir a Deus novamente por algum tempo. Quando eles ficavam sem uma nova liderança, eles voltavam a pecar novamente contra o Senhor. Então levantava outro juiz e assim viviam esse mesmo ciclo por vários e vários anos. Depois do último juiz, veio então o tempo dos reis. E o povo continuou pecando. Então Deus levantou os profetas, mas o povo não deu ouvido aos profetas. Então Jeremias profetiza que devido ao pecado, devido ao povo não ouvir a palavra de Deus, não ouvir a ordem de Deus, que eles iam ser, Israel ia ser destruído e Deus enviaria todos eles para o cativeiro. E eles ficariam lá por 70 anos. E quando completassem 70 anos, Deus restauraria eles novamente. Eles ficaram lá 70 anos, amados, por culpa dos seus pecados, não foi por culpa de Deus. Deus não tem culpa do pecado do homem. Eles ficaram lá 70 anos. O livro de Esdras diz que quando eles retornaram, eles cantavam, louvando e celebrando ao Senhor. Todo o povo jubilou com grande júbilo. O texto diz ainda que os mais velhos choravam em alta voz, mas muitos levantaram suas vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não se discernia as vozes do choro e da alegria. E é exatamente sobre este momento que o salmista está falando no versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A alegria do povo ao retornar era tão grande que a alegria deles era expressa de várias formas. Alguns choravam de alegria, outros louvavam a Deus. Era uma alegria muito grande. Por isso que diz que era como os que sonham essa alegria. Ficamos como quem sonha. O que o escritor de Salmos quer dizer com isso? Eu vou dar um exemplo. Talvez você tenha sonhado, tenha tido um sonho, e neste sonho, meu irmão, você estava muito alegre, você estava vivendo a realidade
e essa realidade trazia muita alegria para você, trazia muita felicidade. Era um sonho maravilhoso, um sonho tão bom que se você pudesse, você não acordaria naquele momento. Mas de repente toca o alarme, você acorda e diz: poxa, o sonho estava tão bom, eu podia não ter acordado agora. E aí você entra numa realidade diferente. Agora você tem que tomar banho, você tem que sair apressado. Se você for de carro, você vai enfrentar o trânsito. Se você for de ônibus ou de trem, você vai enfrentar o aperto. E tal, e etc e tal. Neste versículo, o autor quer dizer que a realidade que o povo de Deus estava vivendo no retorno do cativeiro era tão maravilhoso que parecia um sonho que nunca deveria acabar. A alegria era imensa daquele povo ao retornar do cativeiro. Veja que no versículo 2 e 3 ele diz assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Estes 3 primeiros versículos deste cântico chamado Cântico de Romagem, ele está mostrando a realidade que o povo estava vivendo naquele momento de retorno, num momento de total alegria, porque Deus havia restaurado a sorte, a maneira de viver de cada um deles. Deus restaurou o povo de Israel. É por isso que o primeiro tópico é: Deus é fiel ao seu povo, meu irmão. Deus é fiel a cada um de nós. Eu imagino que quando aquele povo voltou do cativeiro, diz aqui o texto que muitos diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, porque ali havia várias nações. As pessoas vendo a alegria do povo de Deus, quantos deles chegaram para ele e disseram: puxa, como você está feliz, como vocês estão alegres, o Deus de vocês é maravilhoso mesmo, restaurou, trouxe vocês de volta do cativeiro. E eles respondiam: sim, realmente, grandes coisas fez o Senhor por nós. Amém? Mas, meus irmãos, o segundo tópico que eu coloquei é que Deus ouve o clamor do seu povo. Neste versículo 4, percebemos que, de acordo com o cântico, a realidade vivida pelo salmista é uma realidade diferente. Subentende-se que o povo agora já está no tempo presente, passava por momentos difíceis, agora já no tempo presente, no tempo dos salmistas, eles passavam por momentos adversos. É por isso que o versículo 4 passa a ser agora diferente, ele já passa a ser um clamor. Ele já passa a ser um clamor do salmista pela realidade que estavam vivendo naquele presente momento. Vejam o que diz o versículo 4: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Ele já está clamando a Deus agora. Quando eles voltaram, ele estava falando do passado. Agora, ele está no presente, vivendo outra realidade. E ele clama ao Senhor: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O que significa restaura, Senhor, a nossa sorte? Restaura, Senhor, muda, Senhor, a nossa maneira de viver. Faz voltar a nossa alegria, nos faz viver novamente aqueles momentos, tal como foi no retorno do cativeiro, como que estivéssemos vivendo um sonho. Reverte, Senhor, a nossa situação, nos libertando deste cativeiro que estamos vivendo agora. Restaura, Senhor, porque nós estamos ficando distantes do Senhor, nós estamos longe do Senhor.
Era este o clamor que do salmista por restauração. É interessante é que nesta súplica ao Senhor, ele faz uma comparação com as torrentes do Negueb. Mas o que são as torrentes do Negueb? O Negueb, queridos, é um deserto sequíssimo, localizado ao sul de Israel, em que os rios são totalmente secos a ponto de seus leitos ficarem totalmente rachados. As pessoas aqui mais antigas, eu acredito que eles já viram um leito de um rio rachado, cheio de rachaduras. Muitos aqui, dos homens mais antigos como eu, devem até ter caminhado por aqueles riachos, né? Aqueles rios com aquele terreno rachado. Os jovens devem ter visto em imagens na internet os terrenos, né? Os terrenos secos, e eles ficam rachados devido à sua sequidão. Porém, lá existe um fenômeno natural que, quando chove forte em Israel, as águas descem como torrentes, de uma hora para outra, aparentemente sem explicação. Torrentes impetuosas de água inundam o leito, transformando o canal seco em um rio transbordante. As águas transbordam pelas suas margens. As correntes do Negueb, que o salmista se refere exatamente a este fenômeno. E assim ele expressa o seu desejo, o seu clamor, fazendo a comparação do povo com este rio seco e que de repente transborda como as torrentes ou correntes do sul. Restauração aqui significa libertação do cativeiro atual que eles estavam vivendo. Eles estavam vivendo, queridos, um momento difícil. Eles estavam vivendo situações difíceis. Então eu quero agora falar do ponto 3. O ponto 3 que eu falei é que Deus responde o seu povo. Nos versículos 5 e 6 é a chave para reverter o cativeiro. Lá diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Deus nos responde. Deus responde ao seu povo. Nós temos que crer nisso. Nós temos que crer que Ele vai nos responder ao nosso clamor. Queridos, eu não consigo olhar e ver esse texto, um clamor como um pedido de restauração social. Eu não consigo ver esse texto como um pedido de uma mudança de uma situação econômica em um momento de real dificuldade e que a nação estava passando, ou um pedido de restauração de um momento político. Eu não consigo ver assim. Eu vejo um pedido de restauração para um povo que naquele momento do salmista estava afastado de Deus. Em um momento que aquele povo estava vivendo em um cativeiro espiritual e que precisava da intervenção do Senhor. É por isso que no versículo 5 e 6 ele faz uma afirmação de fé, comparando com o agricultor que lança sua semente no deserto do Negueb. Mesmo derramando lágrimas, quando as torrentes chegarem, vai gerar frutos e colherão com alegria. Lá eles faziam isso. O agricultor, naquele deserto, ia lançando a semente, talvez a última semente que ele tivesse, e as lágrimas deles iam derramando. Mas ele tinha fé que as torrentes desceriam e que ele ia
depois se alegrar com a resposta, com o fruto que foi plantado. Mas, queridos, o que nós podemos tirar como lição para os nossos dias da igreja desse texto do Salmo 126? Aprendemos que Deus é fiel à sua palavra. Nós aprendemos que Deus ouve o seu povo e que responde o seu povo. E através destas três verdades, a imagem que eu tenho em minha mente aqui é da igreja no exercício da proclamação do Evangelho. Eu imagino a igreja na expansão do reino de Deus, no exercício da pregação da palavra de Deus. É isso que eu vejo. Eu vejo aqui a igreja pregando a palavra de Deus, porque ele diz aqui as palavras, ele diz andando e chorando. Essas duas palavras, andando e chorando, ela vem de um verbo que está no gerúndio, que expressa movimento, uma palavra que dá a ideia de algo que é contínuo, algo que não para. A nossa vida é assim, a nossa vida é contínua. Então nós podemos pregar o Evangelho de forma contínua, no gerúndio. Eu posso pregar o Evangelho andando, eu posso pregar o Evangelho estudando, eu posso pregar o Evangelho cantando, eu posso pregar o Evangelho, como ele diz aqui, andando e chorando enquanto semeia. Queridos, isso é um estilo de vida. Não podemos parar de deixar de pregar o Evangelho, nós não podemos parar de pregar o Evangelho. Não podemos viver estatizados sem lançar semente. A semente é a palavra de Deus. E em alguns momentos que nós vamos lançar semente, meus irmãos, haverá momento de choro, sim. Haverá momento de derramamento de lágrimas. Com certeza, o autor dos Salmos viu isto pessoalmente no deserto do Negueb. Por isso ele tem esta clareza que no fim voltaremos com os feixes que são os frutos do Evangelho pregado. Derramar lágrimas, meus amados, não significa ser sensível a qualquer coisa. Não, derramar lágrimas não é isso. Derramar lágrimas é quando nós estamos rendidos e quebrantados diante do Senhor, diante de Deus. Nós, principalmente nós homens, aprendemos desde criança que nós temos que ser durões. Nós aprendemos que o homem não chora. Mas agora é diferente. Agora nós fazemos parte do povo de Deus. Nós sabemos que entre nós homens existem uns que têm um coração duro ainda. Mas eu acredito lá no profeta que disse lá no passado que haveria um tempo que Deus quebraria esse coração de pedra e colocaria um coração de carne. Amém? Na palavra de Deus, meus irmãos, existem várias expressões que falam sobre rios de águas, mas a maioria deles se refere a lágrimas. Em Salmo 119, versículo 136, o salmista diz assim: torrentes de água nascem dos meus olhos. Jeremias, no capítulo 9, versículo 1, ele diz: oxalá a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Queridos, se nós não conseguimos nos quebrantar, chorar, derramar lágrimas diante do Senhor,
nós pedir a Deus por isso. Nós podemos, sim. Nós podemos pedir a Deus: Senhor, traz um quebrantamento na minha vida. Nós precisamos se humilhar diante do Senhor. Mas mesmo assim, se o nosso coração continuar duro, por que não pedir ao Senhor por isso? O salmista Davi, ele pediu. O salmista Davi diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração quebrantado e renova em mim um espírito reto. Amém? Era essa palavra que eu tinha para falar nesta noite. Que cada um de nós possamos nesta noite fazer uma reflexão a respeito disso e que nós possamos pensar em vidas que precisam conhecer a palavra de Deus. Obrigado.